Glória a Deus. Senhor, louvado seja o Senhor Deus. É muito bom, Senhor, estar na Tua presença. É muito bom, Deus, estar nessa casa de oração. É muito bom estar junto com os irmãos. Nessa que a Tua palavra diz que é sobre a reunião dos santos. Louvado seja o Senhor, Deus, pela Tua presença neste lugar. Senhor, que o Senhor ministre agora no nosso coração mais um pouco, Senhor, porque o Senhor já falou muito através dos cânticos, da adoração. Como é bom, Senhor. O Senhor ministre agora através da Tua palavra, que ela vá no mais profundo do nosso coração e venha nessa noite como resposta, como direção, como fortalecimento e como também libertação, em nome de Jesus. A Tua palavra é sempre uma palavra de salvação. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, Daniel capítulo 1, versículo 8. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos ouvir e entrar na atmosfera de Deus, né? Livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Então, aqui, antes da gente ler, o que aconteceu? Judá foi sitiada, cercada pelo povo da Babilônia. E eles se tornaram cativos nessa época aqui. Tá? E aí Daniel, fazendo parte, né, do povo de Judá, ele também entrou na mesma condição. E no versículo 8, olha o que diz lá. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ok? Bom, que sentido tem isso? A palavra de Deus, quando fala assim, nós somos um povo santo. Povo santo é povo separado. Separado para o Senhor. Mas você tem que grifar o separado. Não é só é do Senhor. Não é mais de um para se tornar do outro. Tudo bem? Eu não consigo ser do mundo e ser de Deus. Não funciona. Eu agora sou de Deus e, portanto, deixei o mundo. Amém? Então, essa atitude aqui de Daniel é uma decisão. Ele tomou uma decisão de se manter separado. Não se misturar com aquilo que acontecia na Babilônia. Então, é uma decisão de se manter puro. Entenda bem isso porque nós estamos construindo aqui uma ideia, tá? Então, ser puro. Hoje parece uma grande besteira isso. Se você fala aí fora de ser puro, o pessoal já pensa em virgindade, né? Não é isso? E aí, se pensa nisso, tira um sarro na hora daquele que é puro nesse sentido. Mas a palavra de Deus não fala de purificar, ser puro apenas nisso, mas em várias outras áreas da nossa vida, tá? Bom, quando a gente olha para o futuro, para o nosso amanhã, aí você tem uma perspectiva aí, se eu falar assim, como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Como é que você se vê daqui a 20 anos? Normalmente as pessoas expressam uma dificuldade de se perceber ou de enxergar, ter uma ideia de como vai ser daqui a alguns anos. Parece que olhou para frente, para o horizonte, parece que tem nevoeiro, né? Muito comum isso. Mas olha lá, Daniel, e ele estava junto com mais 3, né? Ananias, Misael, né? E o Azarias. Eles tomaram uma decisão naquele momento que era um momento estranho, um momento difícil,
uma situação de cativeiro, estava em liberdade, foi para o cativeiro. E Daniel teve coragem de fazer um pedido, porque ele não tinha autoridade ali, né? Então ele teve que fazer um pedido. E ele encontrou favor nisso. Foi aceito. Mas eu achei interessante que a posição deles, eles expressaram algo que assim, eles sabiam o que tinha que fazer. Eles sabiam como tinham que viver. Eles viviam de uma forma, e naquela situação do cativeiro, eles tinham que continuar a viver da mesma forma. Eles eram de Deus e iam continuar sendo de Deus, livres ou cativos. Tudo bem, irmãos? Doentes ou saudáveis, alegre ou triste, eu tenho uma vida com Deus. Mas puxando para a nossa vida hoje, vida de igreja, né, cristão, às vezes nós estamos nos deparando com várias situações, né? Hoje a vida é muito dinâmica, muitas coisas acontecendo, muitas informações novas, informações confrontando princípios e valores que você já tinha guardado na sua vida e tal. E aí o que está acontecendo? Coisas novas que questionam as antigas, situações de trabalho, de emprego, num contexto de um país instável, as pessoas estão assim preocupadas de perderem o seu emprego, então com muito zelo, com muito cuidado, não querendo criar oportunidades que possam lesar a sua vida profissional. E aí a gente se depara com esse testemunho de pessoas que estavam entrando numa situação difícil, numa pressão, mudança de liberdade para cativeiro. Mesmo assim, independente, portanto, da situação, eles começaram logo a marcar que eles eram um povo separado. Estão entendendo? Separado. Mas várias coisas poderiam acontecer por aquela fala de Daniel. Várias coisas. A primeira que a gente pensa é, para quem ele colocou isso, a pessoa fala assim: você não acordou ainda na sua atual condição? Você não tem condição de pedir nada, você não está em posição de pedir nada, muito menos de decidir alguma coisa. Ele poderia ter ouvido isso. Não é verdade, irmãos? Então, nós temos muito receio de confrontos. Nós temos muito receio de sermos criticados ou de alguma forma ser rejeitados. Mas aqui, esses 4, eles tinham um posicionamento de quem sabia o que tinha que ser feito. Eu tenho que continuar sendo quem eu sou. Um povo separado. Para a gente resumir um pouquinho, projetando para frente, eu posso dizer o seguinte: se você ler os outros capítulos, você vai ver que Deus fez diferença através desses 4 naquele reinado. Ele fez diferença, os 4. Eles fizeram diferença, irmãos. Então, às vezes, a nossa cabeça vai para um lado e a direção certa é outra. Os nossos medos nos controlam, os nossos medos determinam as nossas atitudes, quando, na verdade, o espírito que nós recebemos é um espírito de ousadia e de poder. Aí sufocamos, aquietamos a liberdade que declaramos dar ao Espírito de Deus de conduzir a nossa vida, para deixar a nossa mente, que está cativa por um sentimento, às vezes no momento, determinar atitudes que vão trazer, lógico, consequências. Vamos continuar mais um pouquinho? Irmãos, eles tomaram essa atitude,
veio o resultado, eu acho que inesperado, porque eles falaram que iam comer legumes e tal, e em vez de participar do vinho e de algumas outras coisas lá, eles iam tomar água. E quem estava responsável de cuidar deles e, vamos dizer, dar um upgrade neles para apresentar ao rei, ele ficou preocupado. Ele disse, mas eu fico preocupado com o que pode acontecer com vocês. Vocês têm que estar com boa aparência, eu estou preparando vocês para ser apresentado ao rei. E Daniel pediu esse favor, né? E diz, vamos lá, versículo 17. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonho. Quando foi avaliado eles, juntamente com outros, eles superaram, se eu não me engano, não sei se é 7 ou 10 vezes mais o restante do pessoal. Ei, irmãos, o que eu estou trazendo para você aqui? Preste bem atenção. Nós temos que ter muito claro, como Daniel e os seus amigos, muito claro quem você é e como manter a sua identidade. Porque este mundo não vai dizer para você como você deve ser, mas Deus diz. Existe uma expectativa da parte de Deus de você responder a esse chamado de ser separado. E ele também mostra que o fato de nós andarmos em fidelidade a isso virá consequências sobre a nossa vida. Mas o problema aí é a fé, é acreditar que o Senhor é Senhor sobre tudo que você vê e sobre tudo aquilo que você também não vê. E que Ele ordena isso. Estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque Daniel sabia. Sabia o que ia acontecer? Não, ele não sabia o que ia acontecer. Ele sabia a posição que ele tinha que ter. E ele assumiu ela. Quando ele assumiu ela, ele também estava assumindo as consequências disso. Né? Mas ele resolveu que eles decidiram agradar a quem, irmãos? Agradar a quem? A Deus. O que diz lá no Novo Testamento, Gálatas capítulo 1, versículo 10? Dá uma olhada lá. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Forte, né? Aí você no capítulo 2 você vai ver o sonho de Nabucodonosor. Depois, no mesmo capítulo, você vai ver que Daniel interpreta esse sonho. Então eles começam a se destacar ali naquele lugar onde eles estavam. Capítulo 3, aí você começa a ver o levante, né? Então ouça bem também, quando você se posiciona, você começa a mostrar que tanto eu como você, nós não somos como a maioria, nós temos uma posição diferente, nós servimos a um Deus vivo, que as pessoas talvez não creiam ou não conheçam, mas eles vão ver no meu e no seu testemunho, na nossa fidelidade, existe a manifestação de Deus e, portanto, o teu testemunho mostrará ao mundo que esse Deus que nós pregamos, que falamos, é um Deus real. Amém? Ele é real. O que aconteceu? Eles começaram a se destacar. E foi uma obra de Deus na vida deles. Mas eles começaram a se destacar. Mas preste bem atenção. Eles começaram questionando.
Eu não estou dizendo que você tem que ser questionador, mas você tem que manter a sua posição como cristão. Em qualquer lugar que Deus te colocar, você hastia a bandeira do Evangelho, você hastia a bandeira de Deus. E aí, eles fizeram isso. Surgiu perseguição por causa disso, não vamos entrar nos detalhes aí, mas se você pegar o livro de Daniel é maravilhoso, né? É profundo. E aí você vê lá no capítulo 3, o que vai acontecer? Arrumaram um esquema para tentar matar Daniel e seus amigos. Aí vamos lá no texto. Abra lá, Daniel capítulo 3, no final do versículo 15. Lá no finalzinho. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha, pois Deus aprova. Né? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Mais uma vez eles se posicionam. O que acontece? Irmãos, esse posicionamento é uma expressão de fidelidade, irmãos. Isso é expressão de fidelidade. Mas coloca você dentro do contexto da sua vida. Como é que está isso? Será que o seu trabalho é a maior preocupação da sua vida? Ou a preocupação sua é: será que eu agrado com a minha vida o meu Deus? O que você faz mostra o que tem no seu coração. E aí, olha o que acontece. Um confronto desse aí foi direto com o rei, né? Aí já foi direto. Mas o esquema foi muito bem montado. Joga eles na fornalha, não é isso? Versículo 22. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Irmãos, você conhece uma expressão que se fala muito dentro da igreja, que a última palavra é de Deus, né? Você precisa acreditar nisso. Porque não importa como a empresa seja, não importa como a sua escola seja, não importa como a faculdade seja. Ah, na minha escola só dá eu de crente naquela sala. Ah, a faculdade, o curso que eu faço é cristão passa longe. Ué, então por que você está fazendo esse curso? Não, porque eu gosto do curso. Amém. Então, tá aí, você precisa estar lá, porque não tem nenhum outro representante. É você mesmo. Irmãos, nós temos que acreditar que nada na nossa vida, não existe acaso. Para quem conhece o mundo espiritual, não existe acaso. As coisas visíveis são determinadas por aquilo que é espiritual, que é invisível aos teus olhos. Então, se você está lá, querido, tem um propósito. Se você é cristão, querido, Deus quer te usar lá. Amém? Deus quer te usar lá. Mas, veja lá, por que eles tiveram essa ameaça? Irmãos, porque o texto bíblico diz que as trevas se incomodam com a presença da luz. Porque a luz revela as trevas. Tá certo? Então, o que eu posso esperar? Se você faz parte do reino da luz, aonde você estiver, meu irmão, você vai incomodar algumas pessoas. Isso não significa que você não é uma boa pessoa. Isso significa que está sendo visível
a luz de Deus na sua vida. A questão é como se posicionar, né? E agora? O que fazer? E aí, caminhando, né? Versículo 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos conselheiros: não foram 3 homens que amarrados, os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4. São 4 homens, desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o 4º se parece com um filho dos deuses. Eu estou mostrando um caminho, irmãos, que se constrói. Se constrói. O fato de você estar na igreja, não acontece isso. O fato de você carregar uma Bíblia, não acontece isso. O fato de você levantar a mão um dia numa igreja, não é para acontecer isso. Isso aqui é uma história de vidas que caminham em fidelidade ao Senhor, independente do que está acontecendo. É uma aliança. Isso é aliança, irmãos. Você está entendendo? A aliança, irmãos, a aliança, você tem os seus ganhos na aliança. Mas hoje nós temos expectativas sempre muito atreladas àquilo que nós conhecemos no mundo visível. Mas, irmãos, o Senhor nos chamou para viver uma nova vida. Nova vida. Nova vida. Não é semelhante a nova vida. As coisas velhas passam. Coisas novas estão chegando. Todos os dias. Gozado que chega para alguns e para outros não. Envolve fidelidade. Deus não falha nas suas promessas. Deus não falha nas suas promessas. Mas se Deus te chamou para algo e você não está fazendo, Deus te chamou para exercer alguma coisa, você não está fazendo, por que você tem que esperar a boa paga daquilo se você não está fazendo? Estão me entendendo, irmãos? E eu fico maravilhado porque a expectativa, na verdade, o mundo espera ver com os olhos naturais a diferença daqueles que estão dentro da igreja. É ou não é? Eles falam, eles ficam dizendo aí, se você faz uma coisa diferente, eles começam, mas você não é crente? Né? Parece que estão vigiando a nossa vida. O que é isso? Eles estão atentos, existe uma expectativa. Por que essas pessoas se dedicam a um culto, ficam lá no domingão? Meu Deus, domingão, 2 horas dentro de uma igreja, fora aquela 1h30 de manhã, eles estão jogando o domingo fora. Aí você diz que não, e você diz que está alegre. Você chega lá na empresa, na escola, na faculdade, sei lá onde, e você, nossa, esse domingo foi tremendo. Aí o cara tremendo. A vida dessa pessoa, eles estão pensando, nossa, o cara não tem noção, o cara não sabe que domingo dá para fazer um monte de coisa, dá para pescar, dá para andar de barco, dá para andar a pé, dá para fazer churrasco, dá para fazer um monte de coisa, dá para dormir, dá para ler um livro, e daí vai. Então eles estão assim querendo, por que essas pessoas estão no domingo? Puxa vida! Agora também eles se reúnem na terça, eles ficam indo na casa dos outros, toda terça-feira eles se reúnem, e é tanta gente, que aí você fica sabendo que tem várias reuniões naquele dia, espalhadas na cidade, e eles ficam ali, das 8 até 9h30, 10 horas, 10h30, esse é uma turma de vagabundo, porque, meu Deus, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, e eles estão às 10, mas ele também levanta, eles levantam cedo. Mas por que eles fazem isso? Aí ainda tem culto de oração.
vai acontecendo assim. Eu não sei para vocês, mas eu passava por isso na faculdade. Rapaz, tem prova amanhã, você vai no culto, você tem que abraçar os livros. Eu falei assim, eu vou abraçar o livro até a hora do culto. Mas quando chegar o culto, eu vou para o culto, adoro o Senhor, recebo a bênção, vou bem na prova. E eles não acreditavam, né? Só que aí as minhas notas foram aparecendo. Aí alguns poucos, falaram assim, quando você for orar lá, você ora por mim? Alguns deles estão hoje na casa do Senhor, né? Mas eu gostaria que você entendesse o seguinte, que as ameaças, elas são normais. Ouça bem isso, ameaça é normal para quem serve a Deus. Você não pode fazer essa reunião aqui. Você não pode ficar falando de Deus aqui na empresa. Já viu isso? Eu já passei por isso. Eu falei, posso sim. Meu horário de almoço, eu tenho o direito de falar o que eu quero. Meu horário de almoço, reúno com quem eu quero, né? Aí cria aquele clima, aí você fala, vou ser demitido. Se Deus abriu esse lugar para você estar, meu irmão, só Deus te tira de lá. Você está entendendo? Deus coloca, Deus tira. Homem, para tirar a pessoa de lá, ele tem que pôr a mão sobre a mão de Deus. Aí eu quero ver. Né? Mas eu quero dizer uma coisa também que é maravilhosa. As ameaças que você, às vezes, tenta evitar, não faça isso, porque as ameaças, elas despertam o céu ao seu favor. Está entendendo? Você está sendo ameaçado, você tem uma posição que você às vezes não pode confrontar e tal. Se isso acontecer, existe aquele que diz que zela pela sua vida. O que vai acontecer? Começa a acontecer algo no céu. Lá no trono de Deus. Ele está vendo, ouvindo e é filho dele. Ali com Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Olha lá o que aconteceu, irmãos. Me diz aí aonde que pode acontecer um negócio desse, uma situação dessa da fornalha. Se você passar mais para frente, Daniel depois foi lançado na cova dos leões, ameaça de novo, cova dos leões. Sabe como é que é a cova dos leões? Irmãos, não é assim, joga na jaula do zoológico, né? Porque o leão lá está bem alimentado. Não, esses lugares eram preparados para aquela pessoa ser um exemplo. Então, os animais, eles ficavam dias e dias sem ser alimentados para causar assim um dano, destroçar a pessoa. E aquilo servia como exemplo. Então ele foi lançado na cova dos leões, que não foi lá no zoológico. É uma coisa que não é normal. Os leões não fizeram nada. Estão entendendo? Irmãos, então quer dizer que esse sobrenatural para aquela época, não, irmãos, não é. Não é. É para nós hoje. É para nós hoje, pastor, mas eu não vejo essas coisas acontecerem nessa proporção, ou nem metade disso. Mas você não vê porque você interfere nisso, eu interfiro nisso, a igreja do Senhor vive nessa dimensão. Nós estamos ainda muito na dimensão do natural. Quando Deus nos chama ao que nós cantamos hoje, existe águas mais profundas, eu sei. Não sabe. Porque se soubesse e cresce, você estava se lançando. E uma das coisas mais maravilhosas na vida, né, na nova vida, é você, de fato, viver um relacionamento com Deus invisível, mas real. Você precisa experimentar isso. Experimentar não é uma experiência, você precisa ter experiências com Deus. Isso fortalece ainda mais a sua fé. Isso dá a nova história, se manifesta uma história nova na sua vida. Estão entendendo, irmãos? Por exemplo, né, algumas pessoas aqui, né, que às vezes me procuram, pastor, eu não estou tendo dificuldade
com a questão dos dons espirituais. Meu irmão, não fique lamentando a falta da manifestação do dom. Não gasta tempo em lamento, gasta tempo buscando isso. A palavra de Deus te garante, ela diz, é para você, não é isso? Deus distribui os dons à igreja, você é a igreja, Ele distribui, então é para você. Então busque o Senhor. Ei, igreja, busque o Senhor. Seja fiel ao Senhor. Fidelidade, irmãos, não a fidelidade que nós estamos vendo, as pessoas prometendo no altar fidelidade a um homem ou a uma mulher, e quando a pessoa faz algo que o outro não gosta, ele tome carta de divórcio. Isso não é fidelidade, isso é falsidade. Quando você fala fidelidade e você faz um voto no altar, é um voto que diz: na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Você fez um voto. Você tem que honrar ele. Entenderam? Porque você não faz isso, perante os homens é muito comum. Mas eu vou dizer, o que vai acontecer? Essa pessoa também, ela percebe que na caminhada dela, às vezes, surgem algumas dificuldades que são fruto, irmãos, da manifestação daquilo que você prometeu e não cumpriu. E eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas eu acho lindo assim, que em vários textos da palavra de Deus, quando a pessoa mostra, o personagem bíblico mostra uma caminhada de fidelidade, não é um episódio, não, é uma caminhada de fidelidade. O nome dele está registrado nas Sagradas Escrituras e outros não. A história dele está registrada aqui, as outras não. Por quê? Porque mostra sempre a manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da fidelidade de Deus para esses que andam em fidelidade. Nós queremos direção e às vezes não temos. Por quê? Porque o horizonte está meio confuso, né? Você percebeu que na fornalha e na cova dos leões, o rei começou a declarar que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, esse era o verdadeiro Deus. É mais uma consequência. Irmãos, nós estamos vivendo em situações e lugares que ali não tem a glória de Deus. Estamos vivendo em lugares e situações que ali tem trevas, mas você está ali e você é um representante do reino de Deus. Para quê? Para a manifestação da glória de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Você tem um lugar, irmãos, nesta vida, para você glorificar o Senhor. Não é dar glórias a Deus dentro da tua casa, dentro de um quarto. É mostrar ao mundo a diferença. Você carrega em você o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, não há falta de poder quem tem o Espírito de Deus. Pega a tua causa aí, meu irmão. Pega a tua causa. Corta o lamento. Para de ficar agredindo o seu esposo, sua esposa. Vai para a presença de Deus. Que é o que menos se faz. Porque isso é manifestação de carne. Então, você está sendo dominado pela carne. Isso mostra que você não é espiritual. Ah, pastor, você está pegando pesado. Eu estou te falando para você acordar. Por quê? Porque depois fica um homem rejeitado, uma mulher rejeitada, e eu vou dizer que parte, você é causador disso. Pastor, e se eu não for? Bom, então você precisa dobrar os joelhos e orar, que ainda não fez. Ah, eu fiz. Não fez. Porque Deus muda, irmãos. Ouça o que eu estou dizendo. Deus, Ele não vira as costas para aqueles que o buscam. Deus não decepciona quem o busca.
Deus não decepciona. Deus entra com providência na nossa causa sempre. Sempre. Mas você tem que entregar este negócio para Ele. Não fique resolvendo do seu jeito. É problema, irmãos. Estão entendendo? Olha aqui, irmãos, nós estamos lendo. Se você crê que essa escritura é sagrada, isso é um relato de fato que aconteceu. Meu Deus! Mas por que eu estou falando? Irmãos, é muito bom você ter a percepção que de fato a sua vida está nos cuidados de Deus. É bom demais isso. Uma coisa é que o texto está dizendo. Você crê, põe em prática aquilo, a manifestação daquilo se torna a verdade na sua vida. E quando isso acontece, aí vem aquilo que a Bíblia diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. É bom demais. As ameaças vêm, irmãos. Você passa, eu passo. Não sei quem passa mais, quem passa menos, mas nós passamos. Enfrentamos ameaças. Vários tipos. A questão é como você vai passar por elas, envolve a sua fidelidade ou não. O resultado é diferente. Bem diferente, irmãos. Tá? E eu quero parar por aqui. No meio dessas dificuldades todas, você percebeu que Sadraque, Mesaque e Abdenego, na fornalha, na experiência sobrenatural da presença do quarto homem, aquele fogo não queimá-los, tudo, se eles tivessem cedido, se eles tivessem, como hoje, né? Eu não preciso hastear a bandeira, eu não estou negando Cristo, eu não estou falando nada contra Ele, eu só não estou falando dele, né? Essa é a atitude de um cristão que tem medo do homem. Teme o homem, mas não teme a Deus. Quem teme a Deus anda na vontade de Deus, independente do que vai acontecer. Concorda comigo ou não? É difícil ouvir isso, mas é a realidade. Quem teme o homem, quer agradar o homem. Quem teme a Deus, agrada a Deus. E se agradar a Deus, agrada o homem, glória a Deus. Se não agrada, o que eu posso fazer? Amém? Vamos orar? Enquanto Deus estava dando essa palavra, hoje à tarde, muitas pessoas estão nessa condição aqui, irmãos. E Deus está trazendo essa palavra nesta noite, porque existe uma nova atmosfera que Deus quer mandar sobre a tua vida. Que na verdade você tem pedido a Ele. Você tem pedido, Senhor, eu não estou dando conta. Faz tempo que eu ouço isso. Faz tempo que eu vejo relatos de pessoas sobre isso. Mas na minha vida essa mudança não acontece, essa atmosfera não acontece. Irmão, você precisa se posicionar. Na verdade, a vida de um cristão, ela não dá para ser um cristão sem ser uma pessoa que se posiciona. Não dá. Por quê? Porque primeiro você tem que tomar a decisão de ser povo de Deus, né? Separado para o Senhor. Isso significa que você está aberto a todas as mudanças que Deus te indicar a fazer, e você vai fazer isso porque você confia nele. Amém? Aleluia. Que em nome de Jesus, a sua casa não seja a próxima casa que vai envergonhar o nome do Senhor, quando dentro da sua casa, um com o outro ficam lançando palavras de acusação e de ataque, dizendo, eu não aguento mais você. Um cristão não pode falar isso para o outro. Eu não aguento mais você, em breve você não me vê mais aqui. Isso é uma ameaça. Da sua boca não saem palavras para ameaçar o outro, para atacar o outro, abalar o outro. Mas o Senhor diz que na nossa boca tem que sair palavras que edificam.
Percebe? Está sendo controlado pelo seu coração, pelas suas emoções. A fé tem que ser fortalecida, meu irmão. Aleluia. Talvez o seu patrão precise ouvir palavras de Deus quando você vê ele nervoso, bravo, agressivo, né? Olha lá, Nabucodonosor, né? Bravo, agressivo, vai acabar com tudo. Aí você, como é que eu vou falar de Deus para um homem desse? Vai me meter o pé em mim. Quantas histórias eu vi parecidas com essa. E aí só um funcionário teve coragem de entrar no gabinete do chefe. Chefe, eu preciso falar com você. E eu só vou sair quando eu falar tudo que eu tenho que falar para você. E aquele funcionário simples, humilde, falou tudo o que tinha que falar para aquele chefe, baseado na palavra de Deus, o que Deus tinha para ele. O que aconteceu? O funcionário foi promovido. O coração do chefe se transformou. Anos depois, aquela empresa se tornou uma empresa cristã. E aquele funcionário foi sempre honrado naquela empresa, porque foi o único que teve compaixão do seu patrão, ao ponto de arriscar o seu emprego para falar as verdades que precisam ser ditas. Irmãos, isso é sobrenatural de Deus. Isso é coisas, momentos maravilhosos que Deus quer colocar na sua vida. Mas você tem que deixar, sai do controle da sua vida, deixa Deus assumir. Mais uma vez eu te falo, faz isso. Não tenha medo da direção do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, Deus, tu és maravilhoso, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é real, Deus é o mesmo, lá do passado, o Senhor é o mesmo Deus hoje, e será sempre e eternamente. Portanto, Pai, o Senhor não sofre variação. Aquilo que aconteceu no passado, que nós lemos na Tua Palavra, no Novo Testamento, que também já se passou muito tempo dele. Deus, o Senhor é o mesmo. Aleluia! Porque isso nos traz esperança, isso nos traz paz e segurança, sabendo que o Senhor não sofre variação, que os seus planos, que os seus pensamentos, que estão revelados na Tua Palavra, continuam sendo os mesmos para a nossa vida, Pai. Aleluias! Mas, Senhor, muitos corações estão abatidos, oprimidos, Deus, amedrontados. E só há solução disso, Deus, conhecendo o Senhor, se aprofundando, entrando em águas mais profundas, conhecendo ainda mais o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nesta noite, eu te peço, Senhor, muda um pouco mais o nosso coração. Em nome de Jesus.